Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando através dessa live, dessa transmissão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o cristianismo brasileiro e a atual crise política. Então, esta é uma das temáticas, é a temática, na verdade, da nossa discussão hoje. Eu vou introduzir aqui o professor Romero Venâncio, a nossa conversa. Pronto, só um instante. Boa Opa, noite, Romero. boa noite, meu amigo Alexandre. Tranquilo? Tudo Estamos, tranquilo. estás bem? Tudo bem, tudo bem. O pessoal Ótimo, está chegando aí, estou vendo pessoas já começando a acessar. ótimo, ótimo. Você vá comentando aí o tema, introduzindo o tema, como é que você está vendo, como é que você pensou esse tema? Pronto, eu pensei em iniciar, eu separei aqui alguns números, na verdade, de uma pesquisa que foi realizada assim, em contexto de América Latina, Pois não. e eu fiz o recorte assim, dos dados assim, relacionados ao Brasil. É uma pesquisa Ótimo. assim, que dá um pano de fundo de mudança religiosa no contexto latino-americano, né? Como ao longo do século XX houve uma diminuição do número de seguidores do catolicismo Certo. e uma migração desses seguidores para as igrejas evangélicas e principalmente para as igrejas pentecostais. Aí eu pensei em apresentar esses dados e depois você continuaria com sua fala e de repente também pode ajudar na discussão, que ajuda a dar um cenário, né, um pano de fundo interessante. Ótimo, Então, ótimo. Bom começo, meu amigo, ótimo começo. Pode falar da pesquisa, eu acho importante. então essa pesquisa ela foi realizada em 2014. Então ela já tem dados mais atuais, por exemplo, do que o do censo de 2010 do IBGE. Né? E ela se concentrou exatamente no tema do trânsito religioso, que é a mudança de pessoas de uma religião para outra, e ela foi realizada por um instituto chamado Pew Research Center. Então, a pesquisa foi realizada em 18 países latino-americanos, incluindo também 18 países e Porto Rico também. E eles começam levantando a seguinte informação, que de 1900 a 1960, o continente, aliás, a América Latina, vamos dizer assim, a maioria das pessoas se declaravam católicas. 90% das pessoas se declaravam católicas, se identificavam como católicas. Em 2014, quando a pesquisa foi realizada, então de 90% que se declaravam católicos, agora apenas 69%. Né, Certo. que é algo também muito parecido com o que acontece no Brasil. Né? Vamos dizer, hoje, são 31% das pessoas, dos brasileiros, se declaram hoje evangélicos e cerca de 50% hoje se declaram católicos. Os evangélicos, até a década de 80, não chegavam a 10%. Então, houve um crescimento significativo de 1980 para cá, e há estimativas de que até o final dessa próxima década, os evangélicos chegarão a superar em número os católicos no Brasil. Eles ultrapassarão esse percentual, sairão desses 31% e ultrapassarão esses 50% aí que Claro. hoje é o que determina o número de católicos no Brasil. Vamos lá, eu vou apresentar alguns dados aqui. Ele assim, Perfeito. no Brasil, segundo a pesquisa Datafolha, do início deste ano, 2020, 50% dos brasileiros se declaram católicos, 31% evangélicos, 10% sem religião. No tocante a gênero, 58% dos evangélicos são mulheres
enquanto no catolicismo as mulheres somam 51%. Perfeito. E no que se refere à distribuição por regiões do país, nós temos 45% dos católicos estão na região sudeste e apenas 32% de evangélicos. No sul, 53% de católicos, 30% de evangélicos. No nordeste, há uma maioria católica, 59%. Sim. 27% de evangélicos. Centro-Oeste, 49% de católicos, 33% de evangélicos. Norte, 50% de católicos e 39% de evangélicos. Então, há uma concentração entre o Centro-Oeste, região Sudeste, por exemplo, uma concentração muito forte de evangélicos, né? Então, essa pesquisa maior da América Latina, esses dados foram da Datafolha, mas ainda dentro dessa pesquisa maior de nível de América Latina, e pensando agora no Brasil, a pesquisa demonstra que na América Latina a mudança de religião ocorreu da década de 60 para os dias atuais. Perguntados sobre o motivo de se converterem ao protestantismo, né, as pessoas que saíram do catolicismo para o protestantismo, eles responderam que fizeram essa mudança porque buscavam uma conexão mais pessoal com Deus. Um outro motivo apresentado foi a busca de um tipo de culto diferente e por uma igreja que ajudasse mais os seus membros, né? Certo. Que dedicasse mais atenção aos seus membros. A pesquisa identifica também uma pentecostalização, tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Nos países pesquisados na América Latina, ou seja, os 18 países, 65% dos protestantes se identificam como pentecostais. Perfeito. No Brasil, este número se eleva para 71%. 71% dos protestantes brasileiros são pentecostais. E 58% dos católicos no Brasil se identificam como carismáticos, como católicos carismáticos. 58%. Ele diz assim, fazendo um recorte sobre o que pensam os católicos e evangélicos no Brasil, sobre questões morais, que é um dos tópicos também que é abordado nas pesquisas, como tanto católicos e evangélicos nas pautas relacionadas à moral e a costumes, já que isso tem sido apresentado como um dos fatores que mais influenciaram o voto de religiosos nas eleições, nessas últimas eleições, tanto a de 2014 quanto a de 2018. Né? E, por exemplo, você tem um envolvimento enorme na política hoje por parte de evangélicos desse perfil conservador e católicos também de perfil conservador. Mas entre os evangélicos, assim, como há muitas denominações, muitas igrejas, hoje entre os deputados eleitos, há cerca de 30 denominações diferentes, né? Algumas acabam predominando um pouco mais na representação, mas se percebe assim, que não há... São 30 denominações diferentes distribuídas em cerca de 23 partidos. Então, não há uma coesão, de fato, uma pauta política um tanto coeso, mas há uma unidade entre essas igrejas em torno dessas pautas de costumes. Perfeito. Ou dessas pautas relacionadas à moralidade. Entre esses temas como aborto, sexo antes do casamento ou fora do casamento, divórcio, homossexualidade, uso de contraceptivos, por exemplo. Esses foram alguns dos tópicos que a pesquisa apontou. Por exemplo, com relação a esses temas, eu vou apresentar a porcentagem de católicos e evangélicos contrários a esses temas. No tocante a aborto, 80% dos católicos do Brasil afirmaram que são contra. 88% dos evangélicos são contrários. Sobre sexo fora do casamento, católicos 44% e evangélicos 76%. Há uma rigidez
nesse moral no tocante a este tema com relação aos evangélicos. Com relação a divórcio, 17% dos católicos são contrários, 39% dos evangélicos. No tocante à homossexualidade, 57% dos católicos, 83% dos evangélicos são contra a questões relacionadas a comportamento homossexual. Sobre contraceptivos, 16% dos católicos, 22% dos evangélicos. Aí, um último dado que eu queria apresentar diz respeito a opiniões sobre política, né? Certo. Por exemplo, foi levantada uma questão sobre a relação entre o apoio a um líder forte, um líder político forte, e a democracia. Se havia uma preferência por um sistema de governo de fato democrático ou por um líder que fosse forte para resolver, por exemplo, os problemas. Né? No tocante ao Brasil, né, em relação a católicos e evangélicos, a maioria optam pela democracia, né? Há uma preferência pela democracia. Mas, mesmo assim, o número daqueles que preferem um líder forte, mesmo que tenham que abrir mão da democracia, no caso do Brasil, chega a 39%. Certo. 39% das pessoas que foram entrevistadas, entre católicos, evangélicos e até de outras religiões também, dizem que se tivesse que escolher entre um regime democrático e um líder forte, 39% escolheriam um líder forte. Né? Entendi. Aí, há um outro dado ainda que diz respeito à influência, né? A influência de religiosos na política, né? Qual era o entendimento, se eram favoráveis ou não à influência de líderes religiosos no cenário político. A maioria entende assim, que no tocante ao Estado, implementar uma agenda relacionada a crenças religiosas, a maioria demonstrou ser contrário ao Estado impor pautas morais e de crenças religiosas. Mas no tocante à influência de religiosos no ambiente político, houve uma maioria que demonstrou, um número razoável que demonstrou que isso seria aceitável, né? Que demonstrou concordância com esse tipo de postura. Aí, eu pensando aqui em alguns dados sobre as eleições de 2018, já que, como eu disse, 2014 e 2018, esse tema das chamadas pautas morais e de costumes foram muito determinantes no voto de religiosos. Embora em 2014, nas eleições de Dilma, acredita-se que muitos dos evangélicos que votaram em Bolsonaro em 2018 votaram em Dilma em 2014. Mas, pelo fato do governo não ter dado tanta ênfase a algumas pautas que depois passaram a ser exploradas, principalmente essas pautas morais, e aliado à questão de toda a crise política que se iniciou e a situação relacionada ao tema da corrupção, que foi bastante explorado. Em 2018, dos 104 milhões de votos válidos, 104 milhões de votos válidos, né, que Bolsonaro obteve 57 milhões, Haddad 47 milhões, isso no segundo turno aí que definiu a eleição. Quando esses números são distribuídos, por exemplo, pelas principais religiões ali que estiveram envolvidos no processo, Bolsonaro teve 29.941.948 votos, uma estimativa, né, de votos católicos. Haddad ficou quase que meio a meio, houve um empate em relação aos eleitores católicos entre Haddad e Bolsonaro, ficou meio a meio.
Mas com relação aos evangélicos, acredita que 71% dos evangélicos brasileiros votaram em Bolsonaro. Isso. Ou seja, de um total de 31 mil eleitores evangélicos, 31 milhões de eleitores evangélicos, 21.701.622 estimadamente votaram em Bolsonaro. Então, quando somados aí o voto evangélico com o voto católico, aí isso já dá um número que ultrapassa os 51 milhões desses 57 milhões de votos que Bolsonaro obteve. Aí o restante fica distribuído entre 100 religiões, entre ateus, entre religiões afros, que na sua maioria votaram em Haddad. Ateus votaram em sua maioria em Haddad. 100 religiões votaram em sua maioria em Haddad. Aí, por que acredita-se, né, as pesquisas acreditam que o voto evangélico ele foi significativo para definir as eleições de 2018. Né? E exatamente essas questões relacionadas a essa pauta moral e de costumes foi muito significativa, né, em termos da adesão de cerca de 30% dos eleitores, 30% desse eleitorado, aí, desse número total de votos, corresponde ao número de eleitores evangélicos. Então, 56% de eleitores católicos em 2018 e 30% de eleitores evangélicos aí nas eleições de 2018. Então, esse foi o cenário aí, pelo menos estatísticos, vamos dizer assim, das eleições de 2018. E esse quadro de mudança, né, que vem demonstrando um crescimento significativo de evangélicos no Brasil, que poderão, daqui a uma década, ultrapassar os católicos em número. Dentro desse contexto evangélico, mais de 70% dos evangélicos brasileiros hoje são pentecostais, e já se sabe que no mundo todo, o pentecostalismo é hoje a religião que mais cresce, cresce até mais do que o islamismo. Né? É um movimento que vem com interesses muito claros em envolvimento na vida política e nos ambientes públicos. Há nesse movimento pentecostal interesses no sentido de retomar a influência da religião Sim. na esfera pública, em contextos que outrora, por exemplo, período mais medieval, antes do advento da modernidade, onde a religião detinha influência e depois foram espaços que foram sendo secularizados, e essas igrejas entendem que a religião deve influenciar, sim, esses espaços. Então, eu começo apresentando esses dados para a gente poder conversar e gostaria de ouvi-lo a partir deste momento. Olha, meu amigo, essa pesquisa é absolutamente fundamental. Eu sabia dessa pesquisa, eu não tinha os detalhes que você colocou, eu acho que é bom guardar. Acho que se você quiser escrever alguma coisa, uma nota, eu acho que é importante uma nota para divulgar em rede social, detalhando como você detalhou aqui, sem precisar aprofundar muito, porque eu acho que é bom ler com mais cuidado e a partir daí a gente fazer algumas comparações. Aí eu acho perfeito como você começou, Alexandre. Eu acho muito bom as pessoas que estão nos acompanhando, ou quem entrou agora, Alexandre apresentou as pesquisas de 2014 para cá sobre o crescimento cristão na América Latina, principalmente de pentecostais e neopentecostais, e o decréscimo dos católicos tradicionais. Então, assim, eu estou preparando um curso aqui, que na verdade é um curso sobre... eu queria trabalhar um pouco a questão da filosofia política da extrema-direita católica. Né? Eu queria pegar de 2013 a 2019. Né? Primeiro, é bom demarcar, porque não dá para trabalhar tudo, a direita católica ela vara o século XX e tal. Obviamente, eu vou pegar alguns antecedentes históricos e tal. Então, assim, a minha ideia é tentar mapear e dar uma fisionomia à extrema-direita católica, o tipo de voto dela, o tipo de candidato dela, né, e, obviamente, o projeto político dela. Então, o meu interesse é esse, é montar um curso
Talvez seja na pós-graduação, talvez seja de extensão na UFS, mas a ideia é trabalhar exatamente a filosofia política da extrema católica brasileira, né? Tomando 2013 e 2013 é de propósito por conta de que há uma reascensão, não é uma ascensão, é uma reascensão dessa direita católica naqueles atos de rua. Ela começa a aparecer ali também, né? 2013, 2014, a eleição de Dilma Rousseff, depois 2015, 2016, aí começa o golpe, né? Aí 17, 18, pronto, Temer e agora Bolsonaro. Então, assim, eu queria trabalhar isso. Por quê? Porque, veja bem, algumas pessoas me perguntaram sobre, você deve ter visto também, a semana retrasada, domingo passado, anterior, quando Bolsonaro chamou aquele jejum, não é? Aquele jejum absolutamente inócuo, inútil, e nem ele fez jejum, veja que ironia, nem ele fez. Ele chamou, no fim da tarde, um grupo de católicos, mais um padre polonês que mora em Brasília, foram lá abençoar Bolsonaro e, inclusive, gravaram um vídeo. Tal. Então, assim, e lá também estava um grupo de protestantes, então juntou-se católicos e protestantes, não é? E aí algumas pessoas me perguntaram, eu digo, olha, não é surpresa, né? A surpresa foi até um número, eu achava até que Brasília tem um número bem maior e tal. Então, existe, sem dúvida nenhuma, uma extrema-direita católica que ela resolveu ir para o espaço político. Sair de um certo comodismo, porque o catolicismo, como as pesquisas indicam, você começou falando até a década de 60. Até a década de 60 você tinha 90% de católicos. Então os católicos eles não precisavam fazer muito esforço, eles mandavam na política. Não é? Desde o Império, desde a colonização, o Império, e mesmo depois do Império, o padroado ele continuou, que era esse casamento da igreja com o Estado, mesmo que a primeira Constituição republicana tenha abolido o padroado continuou implicitamente, né? Tal. E o catolicismo continuou dominando. Esses dias eu estava lendo um ensaio sobre Dom Sebastião Leme, sobre uma carta pastoral dele de 1916, em que ele fala de uma recatolização do Brasil. Então, esse projeto de recatolizar o Brasil, ele é um projeto que estava em Dom Sebastião Leme, estava na Ação Católica, num grupo de intelectuais católicos, inclusive um católico famoso aqui de Sergipe, chamado Jackson de Figueiredo, que é um dos mentores do chamado Centro Dom Vital. Então, a direita católica, ela sempre existiu. Nos anos 60, ela entrou nessa do anticomunismo, violento mesmo, não é? Em 61 que é criada a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, aquelas marchas da família com Deus, que começaram em 63 e desaguaram em 64. Então, assim, a direita católica, ela sempre teve uma atuação política, um tanto discreta, mas de um modo geral, sempre de direita. Com a ditadura militar, ela se aquietou mais porque a ditadura atendeu os seus interesses. Então, assim, agora, ela nunca desapareceu, a direita católica nunca desapareceu. Ela continuou nos anos 80 com a ascensão da esquerda, principalmente o PT, a CUT, o MST, o Movimento Negro, o Movimento Feminista, o Movimento de Mulheres Homossexuais. Ela reacendeu, né, como reação, mas ainda tímida. A década de 80, a década de 90 era tímida. No final dos anos 90, eles começaram a se organizar em movimentos. Né? Tipo, esse centro atual chamado Dom Bosco, que é uma tentativa de reeditar a ideia do Centro Dom Vital. O Centro Dom Bosco do Rio é uma tentativa de reeditar o Centro Dom Vital. E quando chega agora, 2013 para cá, ela aparece, primeiro, esse centro Dom Bosco, esses chamados de arautos do Evangelho, a TFP volta, eles começam nessa mobilização, né? E aí eles começam, primeiro, tendo uma pauta definida, isso me interessa muito. Né? A extrema-direita católica, ela tem uma pauta definida que, em vários momentos, se aproxima com os protestantes e casa perfeitamente com essa pesquisa. Não é à toa que, veja bem, onde os católicos estão mais perto dos protestantes é no tema do aborto, pode reparar. Eles vão divergir nos outros, mas no tema do aborto a diferença é mínima, tal. Então veja, o tema do aborto, né, principalmente por conta dos governos do PT, os governos Lula, Dilma, havia uma aproximação dessas temáticas,
Eu não acredito que Lula ou Dilma são aborteiros. Esse discurso fanático todo é uma falácia e é um jogo desonesto, né? Na verdade, nem avançaram tanto assim. A preocupação era tornar o aborto política pública, discutir a situação do aborto das mulheres pobres, tentar avançar no sentido de uma garantia, mas ninguém, em tese, defende aborto como se fosse brincadeira. Então, isso na verdade, é desonesto desse sistema direita católica. Agora, eles criam esse discurso, eles criam esse pavor, que o Brasil vai aprovar o aborto, que o Brasil será um país do aborto. Então, assim, criou-se essa panaceia, né? E a direita católica, ela juntou-se aos pentecostais e neopentecostais nessa pauta, foram ao Congresso, aqueles padres. Eu vi coisas bizarras. Na época, eu era do sindicato, ali por volta de 2005, eu era da diretoria do Andes, e eu cheguei em Brasília, terça-feira de manhã, no avião, tava lá uma galera com uns... Era assim, uns bonequinhos como se fosse num tubo de ensaio daqueles, e não mate as crianças, uma coisa que e uns caras vestidos de preto, uns padres. Cara, eu fiquei assustado. Eu confesso que eu tive medo, Alexandre. Porque é tão agressivo, assim, você dizia do avião, ele estava na porta, né? Porque, na verdade, eles queriam pegar os parlamentares, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que diabo é isso? Assim, uma coisa bizarra, literalmente bizarro, né? Então, esse movimento, ele começou, essas organizações católicas, elas voltaram com muita força mesmo, né? E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que esse movimento católico, ele começou a ter um crescimento muito grande agora. Agora, quando eu digo, 2013, 2014, eles ocuparam redes sociais, eles ocuparam sites, eles criaram páginas, eles organizaram movimentos, eles organizaram lobbies para pressionar parlamentares. Então, assim, em torno dessas pautas, vamos lá, quais as pautas? Aborto, a clássica, né? Essa coisa de sexo antes do casamento, apesar dele não ter como criar uma lei, mas faz parte do movimento. Agora, uma pauta, essa sim, eu diria, duas pautas juntou tudo, assim, e toda a direita católica, né? Que é a pauta da ideologia de gênero e a pauta da escola sem partido, do escola sem partido. Então, ideologia de gênero, essa coisa da homossexualidade, da transexualidade, do ensino da educação sexual nas escolas, na escola pública, a questão de ocupar a escola. Por isso que a pauta da ideologia de gênero, ela está vinculada à escola sem partido. Então, eu diria, a ideologia de gênero e a escola sem partido é o grande projeto da extrema-direita católica, né? E a ideia é, sem dúvida nenhuma, avançar no parlamento disso. Por isso que, para eles, Bolsonaro foi muito importante. Bolsonaro foi muito importante. Eu fiquei surpreso com um dado na pesquisa. Eu achava que o número de católicos com Bolsonaro era maior. Eu achava, né? Essa foi a impressão minha, né? Porque eles embarcaram nessa. Bolsonaro é a cara do escola sem partido. Bolsonaro é a cara da ideologia de gênero. Então, assim, eu achava que toda a direita católica ia desembarcar em Bolsonaro, porque era, digamos assim, a salvação deles. Então, nesse sentido, eu vejo como um movimento grande. Eu acho que eles estão conseguindo sim mobilizar boa parte do povo. Eles têm uma vinculação muito forte com vários padres, com vários bispos. Tal. Agora, a novidade que eles não esperavam, que a extrema-direita católica não esperava, é o Papa. Foi o Papa. A surpresa foi o Papa. Né? Porque, veja bem, a extrema-direita católica, ela sempre teve apoio de João Paulo II, ela sempre teve apoio de Bento XVI, ainda hoje, mesmo emérito, ele ainda, de vez em quando, escreve alguma coisa. Né? O Papa Francisco, ele representou um problema para essa direita católica. Primeiro, ele, obviamente, na pauta moral, ele não é um grande progressista, mas essa aproximação dele com movimentos sociais, essa preocupação dele com os mais pobres, essa preocupação dele com as questões ambientais, essa preocupação dele em reorganizar internamente o catolicismo, isso criou um problema para a direita católica. Então, essa direita católica, ela não esperava o Papa. O Papa tem sido a pedra no sapato dele. Não é à toa que, no mundo, e também no Brasil, eles começam a atacar o Papa. Que não é uma coisa muito comum, mas eles começam a atacar o Papa, né? Nos Estados Unidos, essa extrema-direita midiática começa a atacar o Papa, esse Steve Bannon, etc. Então, assim, o tal o astrólogo Olavo de Carvalho, essa coisa toda. Então, assim, há o Papa como inimigo e, obviamente, as esquerdas como inimigo. Eles continuam anticomunistas, obviamente, continuam falando em comunismo, aí na verdade, é apenas um
um balão de ensaio, porque eles sabem que não tem comunismo. Agora, eles precisam dessa bandeira. Sabe aquela coisa? É uma bandeira falsa, mas é uma falsidade que funciona nas massas. É uma falsidade que tem eficácia simbólica. Então, eu a mantenho, mesmo sabendo que é falso. Então, assim, esse é o projeto que temos. Eu acho que coaduna muito com a sua pesquisa, essa que você apresentou. Eu estou muito interessado em montar esse curso para estudar de maneira mais detida alguns livros que eu acho que é importante ler com outras pessoas, como, por exemplo, um livro que eu acho muito importante, eu vou indicar aqui para os católicos, é esse aqui, que é um estudo de historiadores, de 2012, intitulado A Intelectuais e Militância Católica no Brasil. Eu acho esse livro muito bom. Um outro livro também muito bom é um especificamente sobre a direita católica na Europa, que é esse livro aqui. Eu gostei muito, esse é de 2012 também, chamado Armada do Papa, Os Segredos e o Poder das Novas Seitas da Igreja Católica. Esse livro aqui. Esse livro ele é de uma importância absolutamente fundamental. É uma das minhas fontes mais importantes que eu utilizo, tal, porque, obviamente, eles analisam a extrema-direita na Europa, né? Movimentos como neocatecumenato, comunhão e libertação, etc. Né? Mas são movimentos que têm uma pauta que é muito semelhante à pauta da extrema-direita brasileira, mesma pauta, a pauta é a mesma, né? São católicos também, tal. E há essa. Então, assim, a minha ideia é montar esse curso para estudar mais detidamente a extrema-direita católica, ver qual é a sua filosofia política, qual é o seu projeto político, porque eu acho que ela não é uma coisa passageira, eu não acho. Eu acho que ela é uma coisa que veio para encontrar seu espaço dentro do catolicismo romano. Eles também acham que com isso eles combatem os pentecostais, porque, no fundo, existe algumas divergências. Né? E não é à toa que, no caso brasileiro, a direita católica ela também é muito pentecostal. Ela é muito de comunidade, essas comunidades semelhantes à Canção Nova. Então, assim, tem. E eles são, a unidade deles é o conservadorismo. Eles são conservadores até o último fio de cabelo. Né? Então, é mais ou menos esse painel que eu estou preparando esse curso e estou olhando muito a conjuntura. Né? Olhando muito a conjuntura. Né? Um pouco os desdobramentos do governo Bolsonaro, o apoio que eles continuam dando, mesmo esse governo sendo trágico, mesmo esse governo sendo incompetente, mesmo sendo um governo absolutamente insensível à situação popular. É um governo que obviamente, com essa política que eles têm para o coronavírus, é matar o povo. Então, assim, eu tenho observado muito isso e observado como os religiosos se mobilizam nessa situação. Então, mais ou menos o meu caminho é por aí. Aí eu não sei como é que você também está pensando enquanto crise política, não é, e o protestantismo. Então, fique à vontade agora. Não, eu ouvindo, eu vejo muita convergência, né? Quando você citou agora, por último, né, que embora, né, esses conservadores no contexto católico eles têm uma certa aversão aos carismáticos católicos, no entanto, tanto carismáticos quanto essa direita católica, no caso, eles se unem nas mesmas pautas de costumes, por exemplo. Perfeito. Né? Perfeito. E o mesmo acontece nessa relação entre protestantismo histórico e evangélicos, entendendo os evangélicos aí como o que está mais numa perspectiva dos pentecostais, por exemplo, que embora o protestantismo histórico seja extremamente crítico dos pentecostais, são avessos aos pentecostais, mas eles se unem quando a pauta se refere a costumes, a questões morais e costumes. Como também, né, mesmo dentro das chamadas igrejas protestantes históricas, há um número enorme de pentecostais. Né? Há pessoas que elas não deixaram as igrejas históricas, mas elas se identificam como pentecostais. Essa pesquisa latino-americana que eu estava apresentando aqui no início também identificou isso, que além dos que estão filiados a igrejas que são declaradamente pentecostais, você tem muitos pentecostais em igrejas que não são pentecostais. Sim. Né? Tem isso. Então há todo um mal-estar dentro dessas igrejas, principalmente essas chamadas igrejas do protestantismo histórico ou tradicional, né, que tem aversão ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo, usando essa classificação ainda. Mas
embora eles tenham sérias divergências com relação a questões doutrinárias, a essa questão que caracteriza basicamente os pentecostais, que é a sua pneumatologia, né, a sua doutrina sobre o Espírito Santo, essa ênfase na experiência religiosa, que é muito forte no movimento pentecostal, e que tem sido também apresentado como um dos fatores de trânsito religioso de católicos para igrejas protestantes, a busca por uma experiência pessoal, uma experiência pessoal com Deus. Perfeito. Isso é uma das perguntas da pesquisa apontou. Que muitos católicos que deixaram as igrejas católicas para as igrejas evangélicas estavam em busca de um tipo de experiência religiosa que eles caracterizam como uma experiência maior e pessoal com Deus. Além de questões relacionadas à liturgia, questões litúrgicas, e é significativo apontar também que o pentecostalismo cresceu bastante nos ambientes mais esquecidos, tanto pela religião católica, como também pelas autoridades de Estado, pelo Estado em si, onde não chega assistência, onde não chega políticas públicas, essas igrejas chegam, né, concedendo a essas pessoas um senso de comunidade, um senso de pertencimento, né, que elas se encontram ali dispersas, agora elas passam a fazer parte de uma determinada igreja. Dentro dessas igrejas elas passam a ter voz, elas passam a ser atuantes. As mulheres, principalmente, porque as pesquisas apontam que dentro do segmento dessas igrejas, as mulheres são as principais responsáveis pela conversão dos demais membros das famílias. São elas que convertem os maridos, que convertem os filhos, que convertem os outros membros da família para suas igrejas. Então, são pessoas que não teriam voz em outros espaços, elas passam a ter dentro dessas igrejas. No sentido de que aquele indivíduo, né, que se sente sem importância, vamos dizer assim, sem ser valorizado na sociedade no sentido mais amplo, a igreja ele ocupa uma posição de liderança. Ele é um pregador, ele é um evangelista, ele é uma liderança dentro da igreja, uma liderança importante. Então, quando você vê aquele pentecostal usando o seu ternozinho, com a Bíblia debaixo do braço, e indo em direção à sua igreja, ou as mulheres ostentando as suas roupas em trajes mais sociais, saias compridas, e aí se vai, indo às suas igrejas, né, e vestindo-se com seus melhores trajes para ir às igrejas, isso dá a essas pessoas também um senso de pertencimento muito grande. Perfeito. O que faz com que esses religiosos demonstrem um envolvimento maior com o que as suas igrejas ensinam do que com relação aos católicos. As pesquisas vêm apontando isso. O envolvimento de católicos com a igreja católica em relação ao envolvimento de evangélicos com as igrejas evangélicas, os evangélicos estão muito mais envolvidos. Né? Perfeito. E nesse sentido também sob maior influência das suas lideranças. Né? Olha, a formação é dada em maior escala, em maior perspectiva, dentro ali do ambiente da religião. Então, se deixou, há algum tempo alguém disse assim, né, falando, por exemplo, da teologia da libertação, né, tanto contexto católico como protestante, se a teologia da libertação optou pelos pobres, né, tem uma opção pelos pobres, uma opção preferencial pelos pobres, os pobres acabaram, de uma certa forma, optando pelas igrejas pentecostais, né, que se multiplicaram num número, né, em milhares e milhares de denominações dentro das comunidades, também dentro dos interiores assim mais esquecidos do país, onde não tem presença, às vezes, de um sacerdote, né, ou de outras tradições religiosas, mas os pentecostais estão ali, porque são exatamente os leigos, né, os não ordenados dentro dessas igrejas, que desempenham um proselitismo, ou um trabalho de conversão de novos fiéis. Não fica na mão da liderança, é o fiel que converte outro.
que atua, e ele entende isso como algo que precisa ser feito, porque está na base da sua crença religiosa. A famosa expressão é preciso ganhar almas para Jesus. Perfeito. É preciso ganhar almas para Jesus. Então, trazer pessoas para o contexto das igrejas. E, ao chegar, o que basicamente está acontecendo? Essa formação é, sim, de maioria conservadora, né? A gente tem apontado isso há muito tempo. O evangélico brasileiro, a maioria das igrejas no Brasil, elas vieram através do chamado protestantismo missionário, né? Protestantismo de missão, que é exatamente igrejas que vieram dos Estados Unidos, enviando missionários para o Brasil, e trouxeram dos Estados Unidos uma certa perspectiva mais fundamentalista do protestantismo. O que é um pouco diferente quando se pensa no contexto de um protestantismo mais europeu, por exemplo. Sim, perfeito. E mesmo nos Estados Unidos, as igrejas, né, que não fecham tanto com esse fundamentalismo, elas têm pouca influência no contexto das igrejas brasileiras. Perfeito. Também, após o golpe de 64, né, após a ditadura militar em 64, por causa desse apoio que os americanos dão ao golpe no Brasil, houve também certo investimento financeiro de instituições americanas em instituições religiosas brasileiras com perfil fundamentalista e principalmente do pentecostalismo. Isso contribuiu também para um certo avanço, um certo crescimento de algumas ideias dentro desse perfil no Brasil. Tudo isso dentro daquela política americana de combate ao comunismo, que é outra das pautas muito fortes, porque dentro das igrejas históricas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, tem uma decisão da década de 50, uma resolução de Assembleia Geral, né, que é de concílio, a gente chama de Supremo Concílio, que é o concílio maior da denominação, dando várias orientações anticomunistas. Né, isso na década de 50. E eu observei nos últimos tempos, circulando muito gente escavando essas decisões da década de 50 e fazendo circular isso nas discussões mais contemporâneas. Então, esse sentimento antissocialista, anticomunista, foi bastante explorado, está sendo bastante explorado politicamente mais recentemente, principalmente pelo governo atual. Embora o Bolsonaro, por exemplo, o tempo todo diga que não é evangélico, por exemplo, se declare católico, evangélica mesmo dentro da família é a esposa, que de fato frequenta uma igreja batista, ele vez ou outra acompanha a cultos dessas igrejas, mas ele mesmo não se declara evangélico. Mas, no entanto, a sua base aliada, o apoio, quem ajudou muito na campanha, soube articular bem uma proximidade com a bancada evangélica. Alguns estavam falando que a chamada bancada BBB, né, Boi, Bala e Bíblia, exatamente, acrescentou aí mais um B, né, não é BBBB, que é o B de Bolsonaro. É Boi, Bala, Bíblia e Bolsonaro. Exatamente. Esses 4 Bs aí agora juntos têm uma influência muito forte, sim, no cenário político. Porque não é mais somente os políticos que foram eleitos somente pela bancada da bala aí de ex-policiais ou ex-militares, ou a inquinação militares, ou a bancada aí do agronegócio, ou a bancada evangélica em si, chamada bancada da Bíblia. Né, aí você entra agora todos esses que estão aliados, né, que estão aliados também a Bolsonaro, e você agora tem um número de parlamentares com vamos dizer assim, com um número significativo de voto e com influência. Talvez agora, nessa crise que está se formando agora mais recente, você tem agora uma crise na saúde por causa da pandemia. Claro.
preocupações com uma crise econômica, como consequência dessa crise da saúde, e por ações imprudentes, por questões desse personalismo, né, essas atitudes muito pessoais do presidente, uma crise política se gerou. Dois ministros aí que saem do governo, né, o Mandetta demitido, o Moro pede demissão. Aí ontem eu acordei com a notícia, né, da nomeação do novo ministro da Justiça. E esse novo ministro da Justiça é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Brasília, Igreja Presbiteriana Esperança. Tomou posse hoje. Isso, que é o André Luiz, né? Esse André Luiz. Então, que agora ficou mais claro que aquela afirmação feita ano passado de que ele tinha nomeado uma ministra terrivelmente evangélica, a Damares, e iria indicar para o STF um ministro terrivelmente evangélico. O nome em questão era exatamente agora do então ministro da Justiça. Exatamente. Eu não questiono a formação do cara, a formação jurídica, a questão técnica desse indivíduo. Mas eu sei que em termos religiosos, eu sei que a formação dele é conservadora. Eu conheço o ambiente, conheço a igreja. E sei também como isso passa a ser interpretado pelo religioso evangélico no país. Porque, como as pesquisas apontam, se observa com bons olhos a interferência deles religiosos nos espaços políticos. Então, embora não seja entendido com bons olhos a interferência do governo em questões de crenças e de costumes na sociedade, mas o contrário, a religião interferindo no espaço político é algo interpretado com bons olhos. Então, cada vez que um líder religioso como este é nomeado para um cargo público, seja a Damares ou agora o André Luiz, esses evangélicos, em geral, interpretam essa figura como um representante divino naquele governo. Eles passam a dizer, não, há um servo de Deus, a ideia é essa, há um servo de Deus ali. Eles passam a entender que o indivíduo passa a desempenhar na esfera pública um ministério eclesiástico. Porque a ideia é que ele, antes de ter um compromisso com as questões de Estado, ele deve ter um compromisso maior com a sua fé, com as questões da religião. E no caso da Damares, é muito clara a dificuldade em se separar a pessoa de Estado, a figura pública de Estado, da religiosa. Né, ao ponto de você querer implementar, como políticas públicas, práticas eclesiásticas, práticas religiosas. É isso que acaba acontecendo. E com isso, mesmo que ele saiba separar as questões, isso reforça a simpatia do religioso evangélico no tocante ao governo. Porque nos últimos tempos, assim, por exemplo, com essa crise, é claro que tem muita gente arrependida, muita gente que votou e agora está arrependida em ter votado. Se ele continuar, talvez, com as mesmas atitudes, ele corre o risco de perder um certo apoio de um empresariado que também foi base, né, e que esse empresariado está muito representado na figura do Paulo Guedes. Então, se ele começar a ter problemas com o Paulo Guedes e o Paulo Guedes vier a ser o terceiro ministro aí a sair do governo e ele perde esse apoio desse empresariado, ele só vai ter na sua base de apoio essa bancada religiosa, essa base religiosa hoje que configura aí evangélicos e católicos conservadores, né? E que ele tem investido muito mais nos evangélicos, porque com a Igreja Católica, pelo menos em nível institucional, ele não consegue ter apoio institucional. Ele consegue ter apoio de seguidores. Mas no caso das igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas, como elas estão disseminadas em várias denominações, elas vivem flertando com o Estado em busca de obter benefícios para seus interesses particulares. Então você percebe sim o líder, o pastor ali, por exemplo, usando da sua
influência dentro da comunidade para influenciar o voto, para influenciar as decisões dos fiéis, e apoio, da verdade, sim, de uma certa forma institucional também, o que não ocorre com relação à instituição católica. A gente viu mais recentemente isso nessa história do jejum. Circulou um vídeo às vésperas desse jejum aí do dia 5 de abril, com vários líderes evangélicos apresentando apoio ao jejum. E no vídeo estavam juntos líderes do protestantismo histórico, de igrejas históricas tradicionais, como presbiterianos, batistas, por exemplo, e neopentecostais e pentecostais, todo mundo no mesmo bolo. E a articulação, né, que ocorreu, que antecedeu ao anúncio da convocação, ele faz a convocação, mas tudo já estava articulado, porque eu vi colegas falando sobre esse jejum, colegas que eu digo líderes de algumas dessas igrejas, falando desse jejum há pelo menos uns 20 dias antes do anúncio. Aí ele vem simplesmente convoca e sacramenta a convocação. Então, a adesão também por parte de lideranças importantes dentro das instituições evangélicas é muito forte. Isso ele não consegue em termos institucionais com o catolicismo. Ele não vai ter apoio, por exemplo, de uma CNBB ou de outras instâncias dentro do contexto católico. Perfeito. Olha, meu amigo, você está acompanhando aí a hora? Como é que está a hora? Está acompanhando aí? Tranquilo, né? Eu tô sem ver o horário, mas eu acho que a gente já está quase... Quando bom tá você ver aí. Começa a disparar tem aqui. Tem como ver aí? Não, porque aqui eu não estou vendo, eu estou sem hora nenhuma. Eu também estou. Mas eu vou ver se eu pego um relógio aqui para a gente acompanhar. A gente começou às 19 horas. Pode pegar. Eu queria dizer o seguinte, olha, eu vou falando, olha, veja bem, eu acho importante para os que estão nos acompanhando, né, a gente perceber o papel das religiões cristãs nessa crise, né? Nessa crise política e em termos de apoio ao governo Bolsonaro. Há um apoio tanto de católicos e protestantes desse governo por conta de uma pauta conservadora. Inclusive, Alexandre acabou de citar o ministro Alexandre fez um discurso, eu vi um pedaço do discurso dele, né, a ponto dele dizer assim, Bolsonaro é um profeta há 30 anos. Ele terminou o discurso dele dizendo isso. Então, assim, o discurso dele, obviamente, misturou ele é pastor, né, misturou esse elemento religioso com essa coisa meio de profecia política e tal. Então, assim, nós estamos num momento que é um momento muito difícil. Muito difícil. O cristianismo, de fato, boa parte dele está apoiando esse governo, porque acredita nessa pauta conservadora, acredita nessa pauta de combate ao comunismo, que eles falam, né? E principalmente essas pautas que aqui o Zé Vito chamou de identitárias. Eu acho que é o seguinte, em algum momento a gente teria que fazer uma reflexão séria sobre como trabalhar do ponto de vista teológico esses temas. Porque, de fato, veja bem, Zezito, ele colocou uma questão aí que eu acho que é a de se pensar, né? Porque as esquerdas têm uma orientação dessas pautas, importantíssimas, né? Contra o racismo, contra a homofobia, contra a transfobia, a defesa do aborto, tal. Só que tem um detalhe, eu acho que no cristianismo a coisa não acontece automaticamente. Então, assim, eu acho que eu sempre defendi isso, eu já conversava com o Zezito, com outras pessoas, que são qual o meio pedagógico melhor da gente trabalhar essas pautas que, acima de tudo, não choquem as pessoas e não façam com que, ao invés da gente conquistá-las, elas tenham mais ódio ainda das pautas. Então, isso para mim no meu caso, é o meu maior desafio. Porque eu entendo perfeitamente como um partido de esquerda defende isso. Um partido de esquerda secular, um partido de esquerda que não necessariamente é religioso, defende essas pautas. Agora, a questão é como você ser de esquerda e cristão, e ao mesmo tempo saber que essas pautas são importantes, né, são fundamentais inclusive, mas saber também que
você tem uma comunidade, você tem pessoas mais simples, você tem pessoas mais pobres, e que não estão no nível, por exemplo, intelectual, daquela defesa do partido, entende, Alexandre? E assim, eu tenho pensado muito nisso como reflexão. Como reflexão, assim, porque não se trata de ser contra essas pautas, mas não se trata de confundir as igrejas com os partidos políticos ou com a posição de esquerda que a pessoa tem quando está desse partido, etc. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, para a gente entender o quão importantes são essas pautas, chamadas identitárias, e o quanto é importante ter um meio pedagógico, né, para que essas pautas cheguem ao povo, e chegue ao povo crente, ao povo cristão, e que não choque, e que não os torne, por exemplo, antipáticos a elas. Para mim, esse hoje é o maior desafio. Porque, veja bem, eu não tenho dúvida da importância da luta contra a homofobia, eu não tenho a menor dúvida disso. Contra a transfobia, contra o machismo, contra o racismo, não tenho a menor dúvida. Né? A ideia de igrejas que acolham pessoas trans, homossexuais, etc., não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu fico pensando o sucesso que os pentecostais têm nas periferias, defendendo exatamente o contrário disso. Então, assim, se nós também queremos conquistar o povo, a gente precisa ter meios pedagógicos para ter uma linguagem popular que o povo compreenda e não se torne antipático a essas pautas. Para mim tem sido, olha, o meu maior desafio, as coisas que eu penso, quando eu leio algo dessa natureza, eu fico pensando como aquilo pode ser traduzido e se torne um discurso popular a ponto de que o povo compreenda evangelicamente aquilo e não compreenda só ideologicamente. Não sei se você está entendendo essa situação. Estou sim. Com relação ao tempo, né, está faltando aí, acho que coisa de 3 minutos. Né? Acho que é 1 hora o tempo da live. Tranquilo. Algo cerca de 3 minutos. O que é que você pensa de se esgotar o tempo, abrir uma outra? Exatamente. A gente abre uma outra, dá meia hora mais, para a gente abrir para fechar essa discussão, anunciar a próxima, fechar essa discussão, que eu acho que é importante a gente retomar depois das 8, fechar a live, retomar, fazer um fecho, indicar a próxima, tranquilo, voltar. Eu acho ótimo. Pode ser? Tranquilo? Ok. Então a gente avisa o pessoal que está acompanhando, né, que quando chegar o tempo de encerrar essa live, porque ela fecha automaticamente depois acho que 1 hora de discussão, a gente vai reabrir e o pessoal pode acessar novamente. Não, sobre o que você estava falando, eu concordo perfeitamente, né? É difícil, né? Às vezes se aproveita da boa-fé, da inocência, ou das boas intenções dos religiosos que compõem, né, essas igrejas. E mesmo, Romero, aqueles que possuem uma formação universitária, já que há um número também significativo dentro de ambas as igrejas, mas é incrível como a formação religiosa conservadora se sobrepõe à formação universitária dessas pessoas. E principalmente a depender de quais cursos universitários, por exemplo, essas pessoas estejam participando. Porque eles conseguem, às vezes, por exemplo, nos cursos de humanas, por exemplo, que é onde o governo acaba atacando muito, há uma influência maior, provoca uma reflexão maior. As áreas mais técnicas ou áreas mais, sei lá, de saúde, esse perfil assim acaba vamos, digamos assim, não provocando tanto a reflexão sobre os aspectos mais relacionados à sua formação religiosa, por exemplo, né, de rever, de reavaliar determinadas concepções. Aí, mesmo os que vão para os bancos universitários, eles passam a reagir fortemente ao que é ensinado, né, cumprindo o que tem que ser cumprido dentro do ambiente educacional, mas mantendo as suas convicções ali com muita firmeza no tocante a essas pautas, a essas questões. E por isso continuam. Porque no contexto das igrejas históricas, você tem um número maior, segundo o censo de 2010, por exemplo,
você tem uma porcentagem maior de pessoas com formação universitária do que no contexto das igrejas pentecostais. Perfeito. Mas no tocante a essas faltas morais e de costumes, isso não se altera. Não se altera, apesar de haver uma valorização maior da educação, do estudo, mas que tipo de educação, que tipo de conteúdo. Perfeito. Aqui já está finalizando o finalzinho da live. São 20, então, você fecha e a gente reabre. Você fecha e a gente reabre, tá certo? Até daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. Vai fechar e a gente reabre. A gente dá um tempinho só e reabre. Massa. Viu? 8 segundos só para fechar.